Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, agora ao trabalho da loja Cor de São Gerván, e hoje falando sobre os elementais, que nós dividimos em um trabalho em 3 partes. Então, na primeira parte, que é dos elementais da natureza, a nossa irmã Lélia Carvalho vai fazer, então, a abertura do trabalho. Tá, Lélia? Deixa eu colocar você aqui no centro. Então, Lélia, pode começar. Boa tarde, irmãos. Esse assunto é muito interessante e a minha pesquisa foi em cima do tratado sobre elementais do Paracelso. E daí, a partir dessa observação dele, então, surgiram diversas lendas e contos de fadas, enfim, baseados nas próprias descrições que ele fazia dos elementais. Então, os elementais são entidades interdimensionais, né, dedicadas à manutenção e proteção dos elementos da Terra, da natureza. São, então, ligados aos 4 elementos, estando em outras dimensões, quando se apresentam, eles tomam a forma de figuras humanizadas, porque eles têm a capacidade de tomar a forma que quiserem, normalmente. E aí eles, acho que quando eles começaram a conviver com seres humanos, né, que eles às vezes podem nos ver, mas nós não os vemos, eles começaram a adotar aparências que lembram a nossa humanidade, né? O Império do Fogo é das salamandras, do ar são os silfos, o da água, as ondinas, e da terra, os gnomos, com algumas variações em cada elemento, né? Esses são os principais, mas cada elemento tem outras variantes. Os sensitivos podem entrar em contato com eles como intermediários entre os 4 elementos. Por exemplo, a fonte, né, tudo que vem emanado da fonte, muitas vezes é trazido para nós através dos anjos. E na natureza, são os elementais que fazem esse papel. Então, é como se eles fossem os anjos da natureza. São descritos assim: elementais do fogo, salamandras e dragões, modelaram a matéria radioativa e incandescente do planeta. Ou seja, quando o planeta surgiu, né, os primeiros que apareceram foram as salamandras, os elementais do fogo. Habitam o interior do fogo e são capazes de produzi-lo e protegê-lo. Presentes também nos vulcões, foram os primeiros elementais a surgirem no planeta com capacidades automultiplicativas. Surgiram, então, dos ventos termais da Terra em tempos primitivos do planeta. Os dragões alados estão no nível mais mágico do fogo, são os elementais mais distantes do ser humano. Eles se encarregam de destruir todas as forças negativas e malefícios. A gente sabe que o fogo tem esse poder purificador, né? Trazem claridade de pensamento e impulsionam a evolução. Estão onde o fogo começa, seja numa pequena chama de uma vela até os grandes incêndios. O sal é aliado do elemento fogo. Na prática que se tem de se rodear com sal uma vela acesa para potencializar sua força, vamos dizer, delimitando um espaço em que o poder do fogo atua mais, né? Agora vamos para os elementais do ar. Silfos, sílfides, fadas, esses eu adoro, são lindos. Surgiram após os elementais do fogo, podem surgir como esferas de luz, os fogo-fatos, que entraram em contato com o elemento ar e podem aparecer em fotografias e vídeos conhecidos como orbes, provando, então, que nosso campo de percepção é limitado.
Muita gente tira fotos e aparecem umas luzes, né? Eu acho que todo mundo já aconteceu isso até com a gente, né? Que aparecem umas luzes diferentes na fotografia, aí as pessoas dizem, era uma refração da câmera, da luz, mas muitas vezes são eles que aparecem nas fotos. Dos orbes surgiram sílfos e sílfides. As sílfides são o feminino dos sílfos, né? Como pequenas figuras jovens e esbeltas, cuidam dos gases tóxicos para restabelecer o equilíbrio químico dos ventos e tormentas violentas que assolavam o planeta nos seus primórdios. Tem sua morada nos ventos, nas cercanias dos moinhos, troncos, pequenos arroios, são muito amigáveis. Há 4 classes de ventos e distintas potencialidades. Os ventos do hemisfério sul sopram em direção contrária aos do norte, por provirem da Antártida e do Ártico, respectivamente. São atraídos também pelos incensos, trazendo alegria e paz, e auxiliam o desenvolvimento da clarividência. Elementais da água, ondinas. Os gases se transformaram em líquidos, como acontece, né, quando vem a chuva, né? E caíram na superfície na forma de gotas de água e tormentas. Surgiram, então, os elementais da água, as ondinas. Seu reino está por todo o planeta, que é 70% constituído de água. São seres diminutos, brilhantes, com alto poder de mimetização. Pode tomar a forma que quiserem. Inclusive, às vezes, eles aparecem como seres humanos e, na verdade, são elementais da água. Podem aparecer junto aos mares, lagos, rios, são amigáveis, mas não gostam de ser desafiados. Sua força pode causar grandes estragos. Quando faz muito calor, aparecem como brumas sobre a água. No inverno, estão junto à neve. Podem estar presentes num copo d'água, colocado como proteção. Estão também nas essências florais. São de grande beleza angelical e vivem nas profundezas aquáticas. Protege a saúde física e psíquica. Agora, os últimos, que são os elementais da Terra, os gnomos, os elfos. A Terra é o elemento mais denso que existe, e aí habitam os gnomos, duendes, trolls, junto com a cor verde e energias receptivas. Quando a Terra se estabilizou, surgiram, então, esses elementais. Habitam o interior da Terra, a consciência dos minerais, das pedras preciosas, das gemas, dizem causar travessuras nas casas próximas da natureza, provocando coisas que caem ou somem sem explicação. São os mais próximos dos humanos, estão próximos das plantas e flores em casa. Tem forma humana, de estatura muito pequena, os gnomos aparecem como anciões de longas barbas, vestidos como os campesinos da Idade Média. Deslocam-se com muita rapidez de um local para o outro. Atravessam rochas, são vulneráveis a ruídos e protegem os animais. Trabalham com as práticas com pedras, raízes, gemas e metais. São amigáveis, mas um tanto desconfiados. Então, a gente sabe que essas figuras existem nas lendas e nos contos de fadas, e sempre como se fosse uma coisa da imaginação dos autores. Mas, na verdade, Paracelso diz que eles, de fato, são assim, e muitos deles são utilizados na magia. Ele desenvolve um tratado de magia utilizando os elementais. Mas a gente sabe que, se, por exemplo, a gente quiser fazer um pequeno ritual de proteção em casa, basta acender uma vela, um copo d'água, um incenso,
um cristal, uma flor, que nós temos todos os 4 elementos ali fazendo a proteção para que as nossas intenções tenham mais força. Eu costumo fazer quando tem o nosso ritual. Até já tirei uma fotozinha e mandei para a Regina, que eu tenho minhas coisinhas que eu coloco para fazer o ritual. Então, é isso. Agora, quero continuar ouvindo o que vocês têm para continuar aí o assunto. Obrigada. Namastê. Eu também adoro essas figuras, sinceramente. E não sabia dessa coisa do altar que você falou. Para mim, uma novidade, fico muito feliz. Interessante mesmo. Eu não te mandei uma fotozinha que eu botava o copo d'água, o Saint-Germain, botava as coisas lá? Não te mandei uma foto? Eu não conhecia o simbolismo, que tem a ver com os nesse tá. sentido. Agora, não, eu já sabia que tinha a ver, e aí eu boto todos os elementos juntos ali para dar uma força. Eu achei, houve comigo uma situação engraçada também. Aquela Clenice que mora na Índia, né? É uma foto que eu tirei, eu estava lá, dela, e saiu na foto parecia uma nuvenzinha, uma coisa estranha, e eu mostrei para ela, falei, Clenice, olha essa foto aqui, não é estranho isso aqui? Nós ficamos assim impressionados, porque para nós era um elemental mesmo, de alguma forma. Não sei aí se seria da água, você falou, né? Tipo uma nebulosa, assim, aquela coisa nebulosa, mas não sei dizer, mas com certeza a presença de um elemental num lugar poderoso que nem aquele, né? Muito interessante. Bom, então vamos continuar o trabalho e a gente deixa a conversa para depois, né? Deixa eu colocar aqui na gravação o meu foco agora. Bom, a Lélia falou dos espíritos da natureza, e eu agora vou falar de um outro tipo de elemental que não é muito comentado, mas que a gente estuda muito na sociedade teosófica, que são os elementais que estão presentes, inclusive, no próprio homem. Mas, para a gente entender isso, é preciso pensar numa coisa mais geral. Como é que isso acontece? Bom, a gente sabe que quando o projeto de vida surge, né? Um ciclo de vida, começa com uma terceira onda, que é chamada terceira emanação. Então, nessa terceira emanação, né, que é do terceiro logos, vem uma onda de vida que idealiza aquele projeto, né, que dá um quadro, vamos dizer assim, de como vai ser aquele ciclo de vida. Aí vem uma segunda onda, que a gente diz que é do segundo logos. Essa segunda onda é a tessitura, é aquela que vai formar os tecidos, formar todo aquele plano que foi idealizado pelo logos que se manifestou primeiro, que é o terceiro logos. Então, o segundo logos vai começar essa organização, né? Bom, aí o que acontece? O terceiro forneceu seus poderes vibratórios à matéria, né? E o segundo começa a organizar. Então, foi preparado um campo. E esse campo acontece no quinto plano, que é o plano mental. Mental superior e mental inferior. Ali é que a vida, então, vai ser organizada, né? Como vida mesmo. É a organização e a coesão. Por isso que a gente diz que o segundo logos é o da manutenção, porque ele cria, mantém e depois destrói para construir outra vida. Bom, a mônada, que é o principal, é o espírito mesmo, né? Ela manda um raio de luz para esse outro plano, essa segunda emanação, vamos dizer assim, porque a mônada não sai do plano dela. Ela fica no plano divino, né? No segundo plano, que eu não sei se é Anupadaka ou Anupadaka, eu já ouvi falar do mesmo jeito, então não sei. Mas, enfim, dali ela projeta os seus raios para o outro plano, que é o mental, e aí, então, essa vida vai começar a acontecer. Que nem acontece, por exemplo,
no útero da mãe, quando o embrião começa a se formar, da mesma forma é um embrião desse sistema que vai acontecer. Bom, aí o que acontece? Quando esse sistema começa a ser organizado, no plano mental superior primeiro, a matéria é capaz de responder por vibrações às mudanças mentais ativadas e é levado, então, a exprimir pensamentos abstratos na matéria sutil e concretos na matéria densa, que aí são as formas de pensamento, né? Bom, aí depois, então, começa a vida, continua no mental inferior, indo do etérico até o sólido. Aí o que acontece? Esse plano mental, onde essa vida vai ser formada, os elementais ligados ao mental serão criados aí. E esses elementais, eles vão estar em nós de alguma forma. Mas olha só, a cada encarnação, uma nova personalidade é formada. Novos corpos astrais, mental, físico, serão novos. Cada um deles terá sua própria vida e consciência inteiramente distinta da vida e da consciência da personalidade que os usa. Então, isso é uma informação muito importante, porque a gente tem a tendência a achar que tudo somos nós, mas não é verdade. Na realidade, nós somos tipo um mundinho também, né? E a gente não tem o controle de tudo. A gente não consegue controlar nem assim o que uma parte do nosso corpo vai fazer, o que está acontecendo lá, como é que está acontecendo uma digestão, por exemplo. A gente não controla nada disso. Por quê? Porque esses corpos são distintos. Eles não são nós. Tanto que no momento que a gente morre, acabou, cada um para o seu lado. É desse jeito. Bom, aí o que acontece? Vem também uma parte que vai para a parte emocional, que chama-se astral. E aí, então, tem uma formação de um outro corpo, que é o corpo astral. Nesse corpo astral, vai existir, que na realidade são vários elementais formando um todo, né? Os elementais astrais, eles estarão lá. E eles também têm a sua independência. Eles não são iguais a nós, mas eles nos influenciam. Esse que é o problema. Bom, aí o que acontece? No mental superior, a matéria é capaz de responder por vibrações a mudanças ativas, né? E no outro plano, que é do astral, o que vai responder? Vai responder às emoções. E vai haver um problema. Porque esses corpos formados com a essência elemental do reino, que pertence, eles estão num outro tipo de vibração. Eles estão empenhados em mudar formas. Não, desculpe, é porque eu pulei uma parte. Eu pulei a parte da construção dos corpos. Todos os corpos, seja mental, elemental, físico, dos animais, dos vegetais, toda essa construção exige a presença de um tipo de elemental, mas que é outra coisa. São os devas. Esses são de alto nível. E seres brilhantes, são chamados de seres brilhantes. Os seres brilhantes, eles são de todos os tipos, desde o grau mais alto até o grau mais baixo. No caso aí, por exemplo, como a Lélia falou dos elementais, né, da natureza, eles são de uma linha dévica. Mas os elementais que habitam o nosso corpo, eles não são da linha dévica, eles são da nossa linha. Por quê? Porque eles estão evoluindo num arco descendente. Ou seja, eles são muito mais atrasados do que nós
Eles não têm ainda uma inteligência nem do mineral, mas eles têm um tipo de inteligência diferente, responsiva, que se defende, que mantém seu campo vibratório que eles gostam. Eles querem manter o campo deles. E eles sabem o que é bom para eles. Só que o que é bom para eles não é bom para nós. Porque nós, a personalidade, né, das pessoas, o nosso ego, nós estamos noutra linha. A nossa linha é para cima. Nós já chegamos lá embaixo e estamos subindo. Nós estamos no arco ascendente. E eles no descendente. Eles têm que chegar lá embaixo. Eles ainda não são nem mineral. Então, olha o esforço deles para manter o que eles são. Bom, e como é que os elementais evoluem? Aliás, nós também, os seres humanos mais atrasados, também evoluem assim, pelas vibrações. E as vibrações, geralmente, que mais encantam, né, tanto a esses elementais quanto aos humanos menos evoluídos, são as vibrações fortes, as vibrações grosseiras, as vibrações que mexem muito com a pessoa. Quanto mais evoluído o ser, ele vai sutilizando tudo isso, né? A gente pode ver, por exemplo, quando a gente ouve as notícias da televisão, hoje ouve uma novela, o que dá mais ibope, gente? Que vibrações são? É matança, é implicância, é inveja, só coisa que não tem nada a ver, né? Para quem já tem um pouquinho mais de ideia, né? Já está um pouquinho mais evoluído. Mas no início da humanidade é o que move, é o que faz, que chacoalha para a pessoa subir, para ela aprender, apanhando, seja lá como for, mas vai aprender. Então, as vibrações dos elementais, eles também querem isso. E eles tentam te empurrar, é para isso mesmo. Então, o que a gente vai ter que fazer? Nós é que temos que fazer a divisão, a separação. Nós que temos que fazer uma escolha e controlar isso. Né? Nós que temos que conduzir, separar o que somos nós e o que não somos nós. O que eles querem e o que nós queríamos. Então, por exemplo, o elemental físico, ele tem uma... A gente já viu que o outro é o mental, né? É o que se pensa, o outro tem a ver com o que se sente, e o físico. O físico, ele toma conta do nosso corpo, e ele tem condições de fazer isso sem a nossa eficiência, né? Então, se você está dormindo, ele está lá tomando conta. Então, se você sentiu frio, ele ativa alguma coisa para você puxar a coberta. Se você... Qualquer coisa que aconteça, ele vai alertar. Pode até te acordar, de repente, com um susto, com uma coisa mais forte. Então, ele toma conta de você. Se você está doente, é esse elemental que convoca lá as defesas, que toma conta disso, né? Para se defender dessa tal enfermidade. Então, é assim que a coisa é tocada, né? Nesse nosso processo aí. Bom, esses devas que constroem todos esses elementais e os nossos corpos, até o físico, esses devas são de vários tipos. E quanto mais elevado é o ser, é menos trabalho para eles. Quanto mais atrasado, mais trabalho. Então, por exemplo, o vegetal, o mineral e os seres humanos menos adiantados, os animais, eles têm muito trabalho. Os animais, praticamente todo o trabalho, e o mineral e o vegetal, idem. Os homens vai diminuindo à medida que são mais ou menos evoluídos. Então, esse elemental é a essência vivente na matéria do corpo. Pode ser do mental, pode ser do astral e pode ser do físico. Bom, a gente já falou que a evolução, então, deles é completamente diferente da nossa. E aí vem o quê? Vem um conflito interno eterno entre nós, de verdade, e esses corpos. Conflito o tempo todo. Então, eu preciso fazer ginástica, eu sei que eu tenho que fazer ginástica, eu sei que eu tenho que fazer uma dieta, mas o meu elemental não quer,
não concorda, e ele quer comer muito bem, ele quer beber isso e aquilo, ele não quer exercitar. Eu, nesse fim de semana, tive aí um perrengue com uma história de uma faxina que eu tive que dar, né? Porque lá em Teresópolis a moça não apareceu e a casa estava imunda e tinha tido uma obra, e eu tive que encarar. Então, eu sei que luta é essa, né? O teu corpo diz assim, ih, nem vem, que isso, dá um jeito essa porcaria para lá. Mas aí a mente diz, não, peraí, mas não pode ficar desse jeito. Ou seja, você tem que arrumar forças em você mesmo, dar o comando central, vai e pronto. E tem que ir, é desse jeito. E isso é muito importante. Por que é importante? Não só pela nossa evolução, mas também porque isso vai fazer uma diferença enorme quando a gente morrer, principalmente da parte astral. Então, é importante a gente ter esse conhecimento de como é que a coisa acontece, porque no momento que uma pessoa morre, a primeira fica o quê? A gente fica no astral, porque a parte física toda imediatamente é destruída. Aí o que acontece? O astral, ele não tem uma grande inteligência, mas ele sente que ele faz parte de um todo. E ele sabe que ele sente a presença da parte mental sutil. Por isso que ele sempre se esforça para ainda juntar com o mental para obrigar a gente a fazer o que ele quer. Agora, no momento que você morreu, se você não determinou coisas na sua vida, se você não mandou em você mesmo e deixou o astral comandar, ou o mental, ou o físico, você está lascado. Porque aí, quando você chegar lá do outro lado, diz que ele, para se defender, ele se faz uma espécie de uma. Ele se encapsula de tal forma para não ser destruído, porque ele sente uma coisa que ele vai ser destruído, então ele só deixa você enxergar o que ele quer. E geralmente começa com a parte mais grosseira, com a parte mais terrível. Por isso que a pessoa vai parar no campo lá mais atrasado, né, do astral, e só vê coisa ruim, só vê gente que não tem nada a ver, gente que não é boa, né? Ou se vê alguém que é normal, dentro do normal que a gente está acostumado a ver, só vai ver a parte ruim daquelas pessoas. Ou seja, vai estar mal acompanhado no astral. Então, esse conhecimento é importantíssimo. Aí tem algumas dicas que podem ajudar, né? Quando a pessoa estiver nessa situação. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui onde é que eu coloquei. Porque, com o tempo, essas tais partículas que vão sendo construídas, né, que ele se defende, e que só deixa você ver uma coisa, elas vão se desfazendo, mas toma um tempo. Então, isso atrasa também a evolução daquela entidade, né? E continua atrapalhando. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, meditação. Por quê? Porque cria o hábito de voltar os pensamentos para o interno. Te ensina a comandar o todo, né, de alguma forma. Prática de dirigir as emoções pela vontade e pelo intelecto. Isso vai ajudar a prevenir esse tal encapsulamento no plano astral. Outra coisa, lembrar sempre, né, uma mente aberta à comunicação com níveis astrais superiores, usar o conhecimento. Então, a pessoa sabe que ela está naquele local, mas que aquilo não é tudo, aquilo não é o astral todo. Então, ela reage contra aquilo que está sendo imposto a ela. Não, eu penso num lugar melhor, eu penso numa entidade de luz, eu penso num jeito de me elevar. E a gente até vê isso muitas vezes nesses filmes espíritas, como o Nosso Lar, né? Que naquela hora da dificuldade, ele lembra de coisas mais altas, lembra de Nossa Senhora, lembra de outros seres mais altos, vamos dizer assim, com uma vibração mais alta, e lembra de outras coisas que ajudam a sair daquela situação de perrengue que está acontecendo no momento, né?
Outra coisa importante é ensinar aos amigos a também se liberarem. Então, diz que isso é uma boa ajuda até para o karma da pessoa, se ela também, numa situação dessa, procurar ajudar os outros que estão numa situação ruim, né? Então, com esse conhecimento, qual é a grande vantagem? Que quando o homem chega ao mundo astral, ele não se sente alarmado e compreende o ambiente, sabe qual é a maneira de atuar nele. Também poderá estender uma mão amiga aos demais, gerando um bom karma para ele mesmo. O homem continua sendo o mesmo, ele só perdeu o corpo físico. Seus pensamentos, desejos e emoções são exatamente os mesmos. Sua felicidade ou tristeza dependerão do grau que a perda do seu corpo físico vai lhe afetar. Então, eu acho que esses conhecimentos são muito importantes para essa caminhada nossa aqui na Terra e até pós-Terra, né? É isso, eu queria transmitir a vocês só esse estudo, que eu acho importante, e os livros que eu usei para isso, para tirar alguma coisa. Eu vou passar, porque o estudo sobre a consciência de Annie Besant, Teosofia explicada em perguntas e respostas, e Fundamentos de Teosofia do Gina Rajadasa, sendo que o Fundamentos tem cada gráfico maravilhoso, assim, claríssimo, e que explica tudo. Então, era essa a mensagem que eu tinha que passar, e agora vem a nossa irmã Suzana, que vai falar de uma outra coisa, que também ainda é consequência de tudo isso, né, Suzana? Deixa eu colocar aqui a Suzana. É verdade. Seria como uma continuação, né? Porque vocês falaram dos elementais naturais, né? E como que ele atua no homem, né? Na natureza humana. E eu vou falar sobre os elementais artificiais, ou formas de pensamentos. Como sempre, nós não pensamos, não combinamos nada, mas as coisas se combinaram. Tem complementares. Então, deixa eu colocar agora esse jogo aqui no centro. Não está indo, espera aí. Você está sem som, Regina. Não está querendo deixar eu fazer o que eu queria, mas tudo bem. Vou de janelinha. Janelinha. Tá bom. Então, esses elementais artificiais ou formas de pensamentos são assim designadas por terem sido gerados de uma porção da essência elemental, ou seja, essa essência elemental ela está nesse caso no plano astral, tá? E os pensamentos da humanidade. Esses elementais podem agir sobre o homem de uma maneira benéfica ou maléfica, segundo a natureza das formas mentais que eles foram gerados. A entidade astral pode modificar seu aspecto, pois a sua matéria astral é fluídica, tomando forma a cada emissão de pensamento. Ou seja, a cada frequência de vibração de um pensamento, essa massa astral, essa matéria astral, ela toma uma forma. E a vida é a vida remodelando a forma, dando-lhe uma nova expressão. Então, como a Regina já falou, quando a grande onda de vida da evolução da forma descia através do plano astral, ali constituiu o terceiro reino elemental. A mônada atraiu em torno de si combinações chamadas de essência elemental, uma vitalidade específica, cuja característica é responder
ao impulso das vibrações mentais, assumindo imediatamente uma forma. A essência elemental existe em diferentes variedades, em cada subdivisão, no caso aqui do plano astral. É como o ar se tornasse visível nesse plano. Ele passa a ser visto em ondas vibrantes, sob imenso calor, como um constante movimento ondulatório, com suas cores cambiantes, tal qual uma madrepérola. Na madrepérola, a alternância das cores é quando incide a luz. A atmosfera do plano astral, formada pela essência elemental, está continuamente respondendo às vibrações geradas por pensamentos, sentimentos e desejos. A essência elemental é lançada em movimento quando uma avalanche de qualquer dessas vibrações, ou seja, pensamentos, sentimentos e desejos, são lançados, tá? Seria tal qual bolhas de água fervente. A duração das formas elementais artificiais irão depender da força do impulso que lhe deu origem. Sua nitidez vai depender dos contornos e dependerá também da precisão do pensamento. E sua coloração dependerá da qualidade do pensamento, se intelectual, devocional ou emocional. Pensamentos vagos e indefinidos, produzidos por mentes pouco desenvolvidas, irão gerar em torno delas nuvens difusas de essência elemental. Quando alcançam o mundo do plano astral, mundo ou plano astral, passam a vagar sem direção definida, até serem atraídas para as direções de outras nuvens que sejam análogas em sua natureza. Aqui a lei é os semelhantes se atraem. E, no caso aqui, os pensamentos difusos, eles ficam no plano astral como se fossem nuvens, não tem um formato definido. Os elementais artificiais são atraídos aderindo ao corpo astral das pessoas, cujo magnetismo as atraiu, semelhante, mesma frequência cujo magnetismo as atraiu, ou seja, semelhantes frequências de vibração. Eles são independentes, tá? De serem bons ou maus, desintegrando-se após um determinado tempo. O período de existência dos elementais artificiais irá depender da nitidez de seus contornos, da precisão do pensamento que o gerou e de sua cor, ou seja, de sua qualidade de pensamento. Após seu período de existência, retornará à atmosfera geral da essência elemental. Então, eles têm um período de vida. Enquanto eles conservarem uma resistência separada, são consideradas entidades vivas, com um corpo ou forma de essência elemental. Tendo os pensamentos, ou seja, as vibrações mentais, como vida animadora. São chamados elementais artificiais ou formas de pensamento. Então, os pensamentos claros e precisos possuem formas definidas, com seus contornos firmes, mostrando uma infinita variedade de desenhos. Essas formas são modeladas pelas vibrações estabelecidas pelo pensamento, de uma maneira semelhante às figuras que encontram no plano físico e que são determinadas pelas vibrações sonoras. As figuras vocais oferecem uma analogia muito boa às figuras mentais, pois a natureza, com sua infinita variedade,
é conservadora quanto aos seus princípios, reproduzindo os mesmos métodos de trabalho em todos os planos sucessivos e seus reinos evolutivos. Os elementais artificiais, claramente nítidos e definidos, possuem uma vida mais longa e mais ativa que o dos seus irmãos nebulosos, e exercerão uma ação mais poderosa sobre os corpos astrais e, através destes, sobre a mente daqueles para os quais são atraídos. Eles estabelecem conexões nesses corpos de vibrações semelhantes às suas, e assim os pensamentos se transmitem de mente a mente, sem nenhum meio físico. Os elementais artificiais podem ser dirigidos pelo pensador para qualquer pessoa que deseje atingir, dependendo da potência deles, da força de vontade e da intensidade do seu poder mental. Nas pessoas comuns, os elementais artificiais, criados pelos sentimentos ou pelos desejos, são mais vigorosos e mais definidos que os criados pelos pensamentos. Ou seja, na própria pessoa, ela não tem um pensamento firme, entendeu? Ela é movida por sentimento, ou no caso, né, por emoção. Uma explosão de cólera causará uma poderosa fulguração vermelha, com contornos bem definidos. Vou abrir um parêntese aqui, que a coloração vermelha está ligada à terra, tá? Seria uma cor mais densa. Para a gente chegar numa cor mais sutil, é só acrescentar luz ao vermelho, aí teremos o rosa, né? Assim, uma cólera mantida por um longo período criará um elemental artificial vermelho, pontiagudo, cortante, capaz de fazer o mal. Expressões amorosas determinará formas geralmente belas, com cores e desenhos, em tons de carmesim até os matizes mais belos e delicados do rosa. Suas formas são fortes, vigorosas e protetoras. Preces amorosas de uma mãe vão pairar como formas angelicais em volta de seu filho, desviando influências perniciosas que possam ser atraídas pelos pensamentos dele mesmo. Ou seja, a mãe está protegendo o filho dele mesmo, né? Com essa capa protetora do elemental artificial. Os elementais artificiais têm como característica executar a vontade do seu criador. Um elemental artificial protetor irá pairar em torno do seu objetivo, procurando desviar o mal ou atrair o bem, de forma inconsciente, mas seguindo um impulso cego, procurando uma linha de menor resistência para atingir seu impulso inicial. Um elemental artificial animado por pensamentos malignos irá pairar em torno da vítima, esperando uma ocasião favorável para prejudicá-lo. Nenhum elemental artificial benéfico ou maléfico poderá causar qualquer impressão, a não ser que haja no campo astral da pessoa a quem foi dirigido alguma coisa de natureza semelhante à dele. Ou seja, algo que possa responder em ressonância com ele, permitindo que se fixe. Caso a quem foi dirigido o elemental artificial não possua nenhuma natureza análoga à sua, então, por uma lei da própria natureza, recuam e retornam ao longo da trajetória percorrida anteriormente, até a pessoa que o emitiu. Esse retorno se dá pelo traço magnético
deixado atrás de si, lançando-se sobre seu próprio Criador, com uma força proporcional àquela de sua projeção. Um elemental artificial gerado por um pensamento de ódio mortal, não podendo atingir aquele a quem foi dirigido, poderá causar a morte em seu retorno daquele que o emitiu. Um elemental artificial gerado por bons pensamentos, dirigidos a uma pessoa indigna, em seu retorno, por não haver encontrado afinidade, recuará cairá como uma bênção sobre aquele que o produziu. O entendimento do mundo astral nos induzirá a agir como um poderoso estimulante de bons pensamentos, despertando assim o sentimento de responsabilidade sobre nossos pensamentos, sentimentos e desejos, que liberamos para o reino astral. Aqueles que emitem pensamentos maléficos e destrutivos pecam por ignorância, por não saber o que está acarretando ao gerar esses elementais artificiais. Então, o ensinamento teosófico tem por objetivo levantar parcialmente o véu do mundo invisível e fornecer aos homens, ou seja, à humanidade, uma base mais firme para a sua conduta e uma percepção racional das causas cujos efeitos somente são visíveis ao mundo terrestre. Essa parte até a Regina frisou bem, né? O cuidado que a gente deve ter. Poucas de suas doutrinas são mais importantes em seu porte ético do que essa da criação e do direcionamento das formas de pensamentos, ou elementais artificiais, pois é por intermédio dela que o homem fica sabendo que sua mente não diz respeito exclusivamente a si mesmo, que seus pensamentos não afetam a ele somente, mas que ele está sempre lançando anjos ou demônios no mundo dos homens, por cuja criação e influência ele se torna responsável. E os homens conheçam a lei e pautem por ela os seus pensamentos. Agora, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei do elemental artificial que todo mundo fica chamando a toda hora, é o tal do São Longuinho. São Longuinho, São Longuinho, eu dou 3 pulinhos. E esse elemental artificial ele já criou uma forma bem definida, né? De repente, ele pode até estar escondendo as coisas para poder ser chamado. Né, gente? Então, foi isso que eu preparei. E que realmente a gente tem que tomar cuidado com os nossos pensamentos. Até mesmo quando a gente emite um pensamento benéfico, né, para uma pessoa que, no caso, ela não merece, você é beneficiado no retorno dessa energia, dessa vibração para você mesmo. E aqui fica confirmado que a linguagem, né, aqui no planeta Terra é frequência de vibração. Ele cria forma, né, cria os pensamentos, as formas de pensamentos, e eles tomam vida, dependendo do tempo de existência. Obrigada a vocês. Olha, realmente esse assunto é muito bom, né? Ele abre assim um campo para a gente de tudo, de pensamento, de ação, né? Eu esqueci até de falar só uma coisa, que isso também vai preparar o nosso corpo futuro, da próxima encarnação. Então, quer dizer, todo esse trabalho que a gente faz com tudo isso vai moldar o nosso corpo futuro. Poderemos ser muito melhores ou piores do que somos. A escolha é nossa, responsabilidade total, não tem jeito, né? E também outra coisa que eu lembrei quando a Suzana falou
agora das cores, das formas. É assim que o sensitivo descobre certas coisas nas pessoas, né? Pelo tipo de forma que ele vê, ou pelo tipo de cor, no caso das emoções. Então, ele diz, você está assim, você está assado, você precisa melhorar isso, melhorar aquilo, porque ele enxerga exatamente esse campo astral com esses indícios aí do que está rolando no pensamento da pessoa, na emoção da pessoa. E é um assunto bem interessante. Gente, abre aí todo mundo o dito. Ô, Regina, olha, mesmo porque, Regina, mesmo porque as cores ela tem a vibração em todos os níveis, né? No campo físico, né? É uma cor mais densa, porque ela precisa ser mais lenta para poder agregar matéria. No campo astral também, ela é mais volátil, tá? Mas ela tem mais brilho realmente, porque é uma mudança constante, né, dessa essência. No plano mental também, ela já tem uma coloração, já quando ela alcança o mental superior, aí ela já vai começar a se transformar por uma cor que a gente chama de espiritual, porque ela já ultrapassou o limite do campo de forma, né, para sem forma. Entendeu? Então, as cores, todas elas têm a frequência mais densa e a frequência mais sutil. Aí vamos considerar a mais densa aqui no plano físico e a mais sutil no plano espiritual. E as pessoas que passaram... Regina, só um minutinho. É porque eu estou com um técnico de interfone aqui, vou ter que sair. Parabéns pelas exposições, pela temática, nota 1000, tá? Infelizmente, eu vou ter que sair, querida. Tá? Tchau, amigão. Prazer em revê-lo. Tchau, tchau. Tchau, Sérgio. Sérgio, valeu, tá bom. Mas é isso mesmo. E assim... Regina, eu tenho uma questão para te perguntar. No caso dos elementais artificiais, como a Suzana falou, eles têm um tempo de vida limitado. Uns muito limitados, porque são meio difusos, outros mais firmes, vamos dizer assim, demoram mais e tal. Mas os elementais do campo astral, mental, que nos acompanha até no físico, eles têm um caminho evolutivo para eles. Mas se a gente, vamos dizer assim, não os alimenta, né? O que acontece com eles? Eles também não sobrevivem e aí acabou a evolução deles, é isso? Não, eles vão buscar outro campo, porque eles foram chamados para participar do teu. Mas, de repente, se eles não estão mais coerentes com você, eles vão participar de outro tipo de energia. Eles saem de você, eles vão para outro. Se eles não forem alimentados... Ah, tá. Porque aí eu pensei, que sentido teria essa evolução deles se no final o nosso objetivo é nos livrar deles. E aí eles se desintegram, aí cadê a evolução deles? Ah, entendi. Eles vão procurar outra turma. Tá, entendi. Assim, entendi. Quer dizer, no caso desse aí, eles estão na descendência, não tem jeito, eles querem mesmo evoluir com emoções, coisas, porque eles vão baixar no físico, né? A gente sabe que é dureza. O mineral, como é que o mineral evolui? Com tempestade, é coisa difícil mesmo, né? O mar batendo, vento. Então, quer dizer, o plano físico também é chocado, o negócio da vibração. Então, eles estão mesmo nesse arco descendente, não tem jeito. Mas se eles não estão compatíveis com esta criatura, eles vão para outra. Então, a gente vai aderindo perto de nós aquele que nos interessa, aqueles que estão compatíveis com a gente mesmo. É que nem, por exemplo, a gente tem uns amigos da gente que, em determinado momento, são uns, depois eles vão embora, uns você conheceu na infância, aí acabou, eles se separam. Aí vem os outros da adolescência, uns ficam, outros não ficam, e chegam outros. E assim, a gente vai... A vida não para, ela é movimento perpétuo.
é no mesmo sentido. Mas eles não se prejudicam, não, eles continuam na rota deles, né? Agora, cada vez mais... Até porque aqui no Rio de Janeiro eles têm um campo enorme aí. Estão soltos. Tem muita gente aí para eles se divertirem e evoluírem. Tá ótimo. Agora, é uma Regina? Melhores, né? Oi. Uma perguntinha. De alguma forma, os devas são os construtores da forma também? São os construtores. Sim. De todas as formas, todas. Inclusive, na nossa formação como embrião, eles atuam o tempo todo, até aquele ser estar pronto. Eles trazem a matéria compatível, trabalham essa matéria para que seja aquilo que tem que ser. No relato da criação lá na Gênesis, capítulo 1, versículo 26, tem um relato que fala... Deus está falando, né? Então ele fala, façamos o homem, o ser humano, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso, de alguma forma, ele está falando está havendo um diálogo aí entre o Criador e os co-criadores também da forma, né? Pode ser, né? Faz sentido, sim. Claro que porque, faz. assim, ele fala no plural, no primeira pessoa do plural, nós. Quer dizer, eu e você, nós, façamos. Então, ele está construindo o ser humano, de alguma maneira, e os outros seres também, né? Porque ele fala que está construindo os peixes e os vegetais também. Então, de alguma forma, ele está fazendo o relato e conversando, de alguma forma, com os co-criadores da forma, então, né? E quando fala, por exemplo, o pessoal não fala isso, mas os Elohim, que são os construtores, né, que a Bíblia fala. Isso, eu ia falar isso. Isso aí. Não é uma pessoa, entendeu? Então, são várias hierarquias que trabalham juntas, e hierarquias angélicas, na maior parte da... Né, Isso que eu ia te perguntar. Tem alguma coisa a ver com as 9 hierarquias dos anjos, arcanjos, principados, virtudes, potências, dominações, querubins, serafins também? Eu acredito que sim. Essa é a denominação que a parte israelita e cristão coloca. Agora, se você for na Índia, os nomes vão ser diferentes, mas eles vão falar também de várias hierarquias angélicas. Devas. Essas hierarquias, algumas trabalham com a parte humana, outros já trabalham com a parte dos países, dos planetas, já é no nível mais, legal. E até da natureza. Mais longo, né? Dizem que esses devas da natureza, que a Lélia mencionou, eles trabalham muito com a natureza. Eles trabalham com as plantas, né? Eles ativam as plantas, as flores, aqueles que são da superfície da natureza, que são as fadas, né? Que chamam de fadas. Esses são os das plantas, especificamente. E os gnomos, por exemplo, numa mina de ouro, mina de prata, eles estão lá trabalhando. Mas esses são os mais físicos, vamos dizer assim. Eles estão no etérico, quer dizer, é o campo sutil mais baixo que existe, que é o etérico. Os outros pertencem até ao nível subatômico. É um negócio assim muito alto. A escala é enorme. A escala é muito grande. Por exemplo, nas águas, tem sereias, tem ondinas, tem nereidas, uns são de rio, outros são de lagos, outros são de mares. Aí os duendes, os gnomos, os elfos, os trolls também, cada um tem uma divisão lá do que eles trabalham. Mas o centro da Terra, nossa, é muito cuidado tudo, né? Todas aquelas forças magnéticas e aquele fogo interno do centro da Terra, tudo isso eles estão lá trabalhando o tempo todo, as minas, as gemas, os cristais, por isso que os cristais têm aquela potência toda, é tudo, né? É um trabalho em equipe, é muito lindo isso. Sim, e existe também a hierarquia dos elementais. Isso. Então, no caso dos elementais gerados por elementos mais sutis, né, que eles chamam primários,
o que vai acontecer no homem? Ele vai gerar os sentidos físicos, que nós temos desenvolvido só até o 5º, mas já estamos começando a ter essa percepção do 6º, né, que é a clarividência e a clareaudiência, e do 7º também, que chega para a gente como intuição, ou seja, essa comunicação mental, né? Então, existe a hierarquia dos elementais e ela realmente interfere, como é lá em cima, é aqui embaixo, no homem, né? Eu achei interessante no gráfico do Gina Rajadasa, eu vi direitinho a diferença das hierarquias dos devas, né? Porque a dos devas é que vai dar os elementais que tomam conta da natureza. Eles, na realidade, são da linha angélica. Eles nunca vão ser homens, nunca. Agora, tem outros elementais que são esses do nosso corpo físico, né? Essas consciências elementares que fazem os nossos corpos astral, mental. Esses vão abaixar, eles vão chegar até o mineral e um dia vão chegar até o humano. Olha que coisa interessante. Então, quer dizer, são hierarquias completamente diferentes. Agora, na hierarquia dos devas mesmo, que é angélica, começa lá em cima com os Arupa Devas. Os Arupa Devas, eles não têm nem corpo mais, né? Eles não têm forma. Depois vem os Rupa Devas, que vai descendo, né? Esse já tem uma forma. E daí vai assim uma infinidade de seres brilhantes, que Deva é isso, são seres brilhantes, né? Então, uma infinidade que pode se chamar de anjos ou de devas, mas são essas hierarquias sutis, né? Que tem a ver com toda a construção, manutenção do planeta, manutenção dos mundos, porque a gente não sabe também, fora daqui, outros, né? Isso aí é só o que é ligado ao nosso plano, vamos dizer assim, ao sistema solar, vamos dizer assim. Mas tem muito mais e nem, não nos pertence ainda, né? É por aí. Muito interessante isso. Adoro esse assunto. Bom, Regina, também. Por ser seres brilhantes, significa que a frequência de vibração dele é altíssima. Ou seja, que a nossa percepção é como se fosse luz, né? Como se fosse, porque a luz é até, pelo menos, é igual a nossa fórmula do Einstein, que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. É que a velocidade da luz no nosso sistema solar é a mais alta. Então, a frequência é mais alta. Interessante. E aí, quando ele começa a descer, aí a doação será ele diminuir a frequência de vibração para poder formar os planos abaixo, né? Para poder começar aderindo matéria mais densa em cada plano, até chegar nesse planeta pisadinho aqui, né? O planeta Terra. E todo mundo que passou por experiência de quase morte, ou teve algum acesso ao astral, sabe-se lá como, fala que as cores do astral são lindíssimas, completamente diferentes das nossas. Quer dizer, são muito além das nossas, que tem outras cores que aqui não existem, e que são de um brilho. Aliás, o nome astral veio justamente dessa constatação, lá pelos bichos e tudo mais, dos devas, de ver o brilho. São cores brilhantes, são lugares brilhantes, é um campo completamente diferente. Isso, logicamente, nos superiores, não nos inferiores. Mas o fato é que é assim. E todo mundo que passou por experiência de quase morte, que descreveu paisagens e lugares e seres, fala isso. A primeira coisa que eles falam é da luz. Eles não sabem nem descrever aquilo que eles estão vendo. É interessante mesmo, que bom. Isso é ótimo, que a gente pensa que tem coisas muito mais lindas ainda para a gente um dia conhecer de alguma forma, né? Tudo no seu tempo, tudo no seu plano, mas assim que é. E é muito bom saber disso, eu acho. Mas aí eu fico com aquele pensamento da Aurélia, né? Tem tanta coisa ainda para ser falado sobre isso. Eu acho que ficou faltando, né? Essa mania de perfeição que a gente tem de passar as coisas, passar o conhecimento.
mas é impossível Realmente passar é um tudo. campo vastíssimo esse dos elementais. Muito lindo. Muito Então, vamos continuar a estudar esse tema. É promessa de mais aprofundamento, né? eu acho que é bom. Se a gente Verdade. achar novidade, vai... Antônio, nada impede que você também faça uma pesquisa aí, traga para a gente vai adorar para você estrear aí com a gente. Eu já vi que você fala bem e tudo, então, Já tá vamos colaborar. Eu estou precisando de energia masculina no grupo. Boa ideia, boa ideia. Verdade. Semana que vem o Sérgio vai participar do painel, não, né, que a gente fez também, mas em agosto eu já falei com o Tony que ele já vê um tema que ele queira desenvolver. É isso aí. Tá bom. Tá Vamos conversar, Regina, vamos conversar. Eu usei esse livro aqui da Anne Besant e o Formas de Pensamento do Lady Beatty. Esse aqui é a Sabedoria Antiga de Anne Besant. Que bom. E aquele que a Regina mandou, que nós estudamos também, o de perguntas e respostas, né? Nós estudamos também lá na nossa loja, né, Regina? Esse eu usei. Os dois. Muito bom. Olha, eu acho que é muito bom esse tipo de trabalho, porque a gente é obrigado a estudar, sintetizar, aprende também e divide o trabalho. Então, é bom que uma coisa complementa a outra, né? Cada um tem seus interesses e as coisas se complementam. Eu achei muito bom. Vamos ver o da semana que vem se vai dar tudo certo também, mas vai dar sim. Que bom, Tony, que você veio aqui para a nossa aulinha. Né? Que bom, eu consegui, corri para caramba, mas que cheguei. Mas de qualquer jeito está gravando e eu vou disponibilizar para os que não estão, né? Porque tá ótimo. Tem que fazer isso. E fique com o material de estudo no canal da loja. É importante, quando a gente quiser ver um tema, a gente vai direto lá e acessa, né? Ajuda muito também as indicações de livro para você pesquisar, porque a ideia é essa mesma, é estudar. Nós, teosofistas, somos basicamente estudantes, a gente diz isso, né? Isso aí, gente, vou fazer o nosso encerramento. Agradeço muito a presença. Só mais uma parte, Regina. Tá. Regina, só uma parte. Vamos evitar de dar vida longa a determinados elementais artificiais, né? Tá certo. Sempre é bom porque eles aparecem. De vez em quando a gente encontra problemas, né? E não pode, realmente não pode dar. Na vida da gente... Na juventude eu já dei muita vida para eles aproveitaram bastante, agora eles já podem me deixar em paz. Com certeza. Acho que com o tempo a gente vai selecionando as coisas, as pessoas, né, as nossas atividades, e só vai melhorando, sinceramente. Eu não sinto saudade de nada. Eu acho que eu estou muito bem agora, assim, entendeu? Eu conheço pessoas muito interessantes que eu gosto muito. E, assim, aqueles que a gente vê que, sabe, até na família, aquele que não combina, não sei o quê, deixa para lá, cada um está no seu processo. E não há o que fazer. É abençoar todo mundo, que nem disse a Suzana. A gente abençoa e pronto, né? Porque o efeito bumerangue... É o famoso tchau e bênção. E aí, Tony, quer te fazer alguma coisa também? Colocar algum assunto? Não, adorei, assim, a gente poder estudar esses temas que são realmente muito, muito interessantes, né? Só para comentar, na Argentina, o pessoal tem, às vezes, um aquecedor, não é uma lareira, mas é um aquecedor que eles colocam na casa de lenha, a fogo, né? E eles chamam lá de salamandras. Interessante, né? É verdade. Não chega a ser uma lareira, mas é uma estrutura de metal, de ferro, né? E eles chamam aquele equipamento de salamandras. Tem tudo a ver, né, com o negócio das elementais do fogo. Com certeza elas estão presentes lá. Se você acende uma vela, já tem salamandra ali, imagina nessa lareira aí. Tem aberto. E a Regina fotografou uma, você poderia botar no grupo, Regina. Eu aquela sua foto. Uma. Essa realmente... Você foi no grupo que você fotografou? Olha só, quando a minha tia fez 40 anos, ela resolveu fazer uma festa com os Hare Krishna. Ela adorava os Hare Krishna.
e fez, ela alugou um espaço e chamou os Hare Krishna. Foi uma coisa muito bonita mesmo. E nessa eles fizeram aquele ritual que eles fazem com arroz, ritual do fogo, tudo, né? E eu tirei a foto. E quando eu revelei a foto, naquela época era negócio de revelar, né? Eu fiquei muito impressionada com a foto que apareceu. E eu guardei com muito carinho e eu vou mandar para vocês, sim, porque para mim é. Agora, aquela cerimônia de fogo, ela é muito poderosa. Eles fazem para casamento, para tudo que, né, batizado de criança ou para qualquer festividade. Eu já participei de muitas e realmente aqueles mantras que eles falam o tempo todo e o arroz que o pessoal joga, suará, 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 aquilo vai. A gente vê que as labaredas, elas tomam formas incríveis e tem hora que elas aumentam e diminuem. Eu sempre prestei atenção porque eu sou muito atraída pelo fogo. Eu gosto de lareira, eu gosto dessas coisas, e eu ficava impressionada com essas cerimônias de fogo dos Hare Krishna. É muito legal mesmo. E tem muita força. Tem sim. Eu quero ver essa foto depois. Vai ver até que foi algum amigo meu que fez a cerimônia. Pois é. Vou mandar sim. Agora, gente, eu já assisti um programa. Depois você me manda. Eu quero ver. O programa, ele está falando da salamandra dos espanhóis. Eu me lembrei do programa de ontem, que foi incrível, sobre a Espanha, ao norte da Espanha, do Caminho de Santiago, daqueles Smithsonian, aquele canal americano, Smithsonian. Olha, mas uma reportagem sobre... um solstício de verão e uma cerimônia que eles fazem, que é assim, com tochas. Os povos todas aquelas aldeias ao norte da Espanha, até na Catalunha, eles acendem aquelas tochas e fazem um caminho. Eles vão caminhando, chega a fazer desenho, como fosse uma serpente aqui de fogo, sabe? Uma coisa linda. E passou justamente o que faz o Caminho de Santiago. Então, eles mostrando que aquilo é uma coisa muito antiga, que a Igreja Católica matou muito, fez muita coisa lá para acabar com a tradição celta, mas, na realidade, isso aí ficou da tradição celta, só que eles botam outros elementos para disfarçar, mas está na cara que aquilo ali é celta. A coisa mais linda, e mostrando que o Caminho de Santiago, que existe há muito tempo, milênios, né? Aquilo segue a Via Láctea, é um caminho que segue a Via Láctea, e que aí até Finisterra, que é o lugar onde o mundo acaba. Para os celtas era o final do mundo, onde tinha lá um santuário celta, né? E acabava o mundo. Gente, mas eu fiquei encantada. Eu escrevi até o nome do tal do festival, depois vou passar para vocês. Mas se alguém puder pegar pelo canal, meu Deus do céu, muito bom. Isso aí, gente. Então, como fazer? Os celtas e os nórdicos têm muita ligação com os elementais, né? Os rituais deles são maravilhosos, né? Eles sempre gostaram muito. Agora eu lembrei o nome do ritual dos Hare Krishna, é Agnihotra. É? Eu estava aqui tentando lembrar, é Agnihotra. É muito lindo mesmo. E esse tal, o nome da salamandra aí, também na Espanha, deve ser vestígio do céu, né? Só pode. O que é uma salamandra? Não funciona para outras coisas, né? É isso aí, gente. Bom, então vamos fazer o nosso encerramento. Gostei muito do nosso estudo. Vamos ver se a gente consegue marcar um por mês, pelo menos, assim, com um tema, que a gente seja obrigada a ficar pesquisando e montar todo um trabalho, né? Que assim a gente aprende com mais facilidade e dividindo o trabalho. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo. Ó luz oculta que brilhas em toda criatura. Ó amor oculto que tudo abrange na unidade. Possa todo aquele que se sente no contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Terminados os nossos trabalhos, que as bênçãos e a luz que recebemos se espalhem pelo mundo inteiro, auxiliando-lhe a evolução. Paz a todos os seres. Estamos nós aqui cumprindo o nosso trabalho. Muito obrigada, gente. Tudo de bom.
E Obrigado, Regina. até a próxima. Né? Obrigada a vocês todos. Antônio, Lélia. Obrigado, Antônio, Lélia. Obrigado, retorne Suzana. sempre. Seja muito bem-vindo. Isso mesmo. Tá? Tchau. Tchau. Obrigada, Gabriela. Dá tchau para mim. Tchau, Gabriela. Tchau. Vem cá, Gabi, entra aqui no ângulo para eu te ver. Entra aí, Gabi. Entra aqui mais pertinho. Ela está onde? O coraçãozinho dela. Obrigada. Olha o coraçãozinho dela, é a coisa mais fofa. Tchau, Gabi. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Até segunda. Tchau. Obrigada. Tchau, Suzana. Boa semana. Tchau, tchau.